acho que comprova mais uma vez, a PM foi realmente responsável, né, por não ter segurado aquele dia 8 e evitado que acontecesse aquele desastre de quebra-quebra nos 3 poderes. Mas é preciso ver que isso tudo foi um processo. Na terça-feira, na CPMI, nós vamos escutar o tenente-coronel Mauro Cid. No telefone dele, tinha uma minuta de decreto de garantia de lei e de ordem que seria feito pelo ex-presidente Bolsonaro. Na casa do Anderson Torres foi encontrada a minuta de golpe de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Então havia um processo de golpe em curso. E a Polícia Militar estava também, junto com o governo do Distrito Federal, nesse procedimento de golpe. Tanto que não agiram. Agora fica claro, através deste documento da Agência Nacional do Transporte, mas também, Basílio, um documento hoje essencial para ser analisado, que vai chegar agora à CPMI, que é uma declaração do delegado da Polícia Federal, doutor Andrei, que disse que na véspera eles já tinham todo o conteúdo do processo golpista que seria no dia 8. Esse diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, disse que se reuniu, inclusive, com o secretário adjunto de Segurança Pública, que é o doutor Fernando Oliveira, e mais a coronel da PM, Cíntia Queiroz, que era responsável pela inteligência. Reuniu com os dois, detalhou a questão do golpe. O Anderson Torres já estava nos Estados Unidos naquela época com o presidente Jair Bolsonaro. E o Oliveira, que é o adjunto de Segurança Pública, disse que mesmo assim manteria a Polícia Militar com o mesmo número de pessoas no dia 8 e não mandou fechar a esplanada, que ficou aberta. E depois a Polícia Militar praticamente escoltou até os 3 poderes aqueles que já iam dar o golpe, apesar da Polícia Federal já ter dito à Polícia Militar que haveriam, sim, já pretensões golpistas. Então é muito claro, eu estou fazendo, inclusive, requerimento para escutar o doutor Fernando, que é o adjunto do Anderson Torres, escutar essa coronel Cíntia Queiroz e também a convocação do governador de Brasília, Ibanez Rocha, para saber se ele também foi informado disso e qual a culpa do próprio governador nesse processo golpista. O PT ele tem uma prática muito interessante. Para quem assiste o Homer Simpson, ele tem uma teoria, o Homer, que a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Veja só, essa coisa não pode ser assim simplesmente jogada nas costas da PM ou do governador Ibanez. Veja só, a presidência da República, ela tem todo um aparato de proteção daquele local, ela tem todos os meios de informação, inclusive a própria PM alega que só foi receber essa informação às 10 horas da manhã do dia 8, ou seja, e não foi passada, essa informação não caminhou, e aí quebrou ali a cadeia de comando. Veja que nós estamos falando de centenas de homens, isso não é fácil, é um organismo grande. Agora, o PT pratica, e principalmente o Lula, pratica uma teoria que no Brasil é chamada de cegueira deliberada, ou cegueira voluntária. Como é que isso funciona? Se você tinha os meios e você deveria saber, e você deveria agir, e não fez deliberadamente, você é responsável pelo resultado. Aonde estava Lula? Coincidentemente, fora de Brasília. Os meios de informação dele todos, a BIM, aliás, o aparato técnico era dele. Portanto, o Lula tinha que saber, o Lula tinha que ter agido, e o que é que foi feito ali no Planalto? Deram folga. Mas agora é fácil, joga para cima do Ibanez, para cima da PM e tira o corpo fora. Por quê? Porque eu precisava do resultado. Isso é a mesma coisa do cara que carrega uma mala de cocaína, mas eu não sei o que tem aí dentro. Ele faz questão de não saber. Só que a justiça passou a entender. Se estava na sua mala, a droga é sua. Sim, havia sim. Veja bem, na verdade o Lula foi vítima disso, como a democracia no Brasil. Quem fez todo o quebra-quebra e todo o movimento foram bolsonaristas radicais que foram incentivados, inclusive, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que neste momento estava foragido nos Estados Unidos, dando guarida a golpistas, como tinha feito na porta dos quartéis e incentivado isso, seja através do Braga Neto, general, que era o vice-candidato dele, que foi, inclusive, ao cercadinho e pedia ao pessoal que continuasse atento, porque coisas novas haveriam de chegar. Eu ressalto que, além disso, tinha um decreto de garantia de lei e de ordem
no telefone celular do ajudante de ordem do Bolsonaro, que é o faz-tudo do presidente Jair Bolsonaro. E na casa do Anderson Torres, uma minuta de golpe. Então havia um plano de golpe. Bem, agora vem o delegado da Polícia Federal, doutor Andrei, delegado naquele momento, inclusive colocado lá por Bolsonaro, que disse que sabia e que avisou a Polícia Militar. E que a Polícia Militar, através do secretário de Segurança e da coronel Cíntia, o secretário de Segurança, o doutor Fernando, disse que manteria assim mesmo as mesmas ordens de não fazer a repressão aos golpistas que caminhavam até lá, e não fechou a esplanada. Então, me parece óbvio que isso entra na perspectiva golpista. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro vai se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, que faz a mesma análise, que ele já se reunia com embaixadores e fazia movimentos golpistas desde aquela época. Então, me parece claro hoje, a CPMI, com certeza, assim como a CPI de Brasília, o TSE e o Supremo Tribunal Federal, estão chegando às mesmas conclusões. Então, essa estratégia dos bolsonaristas de dizer que a culpa é de quem era vítima, ou seja, a democracia e o presidente Lula, evidentemente não tem o menor sentido. É a mesma teoria da terra plana. Só que um avião não sai em linha reta e volta no mesmo ponto se a terra for plana. Ela, evidentemente, tem que ser redonda. O golpe, evidente, foi algo manifestado, arquitetado, né, que felizmente falhou exatamente por uma ação do próprio governo do presidente Lula, que tomou as rédeas do processo, fez a intervenção na Secretaria de Segurança em Brasília e colocou ordem, e aí sim conseguiu se resgatar os 3 poderes invadidos por bolsonaristas, que, aliás, já são mais de 1.500 que se tornaram réus. Tem uma tese dos bolsonaristas de dizer que ali eram infiltrados, mas essa ninguém acredita, eu acho que nem mesmo os bolsonaristas estão repetindo essa bobagem. Bom, o deputado aí já antecipou, já culparam o Bolsonaro de antecipação. Na verdade, é aborto de uma candidatura. Estão abortando a candidatura dele de 2026. Medo? Deputado Correia. Bolsonaro inelegível, com certeza. E o processo vai continuar, daqui a pouco ele estará na papuda, como adiantou o próprio coronel Lawande, que depôs na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ele já antecipava que o lugar do Bolsonaro seria a papuda. Assim, eu posso dizer que deu certo. E eu, e quem eu represento... Desculpa. Nós estamos chegando lá. E por isso eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigada. Dirige-se ao púlpito neste momento o representante dos funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, André Tartas.